18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos em mais uma edição do programa 18 horas no ar. Tudo bem, Arte Gadelha? Beleza? Tudo certo? Boa noite. Tudo ótimo, Carlão. Uma ótima noite para você também. E para quem está acompanhando 18 horas pelo Instagram, pelo YouTube ou sintonizado na 100,7, você está no melhor mix do Brasil. Beleza, tem convites, tem ingressos aí para os nossos queridos ouvintes em 100,7. Hoje é sexta, né, Arte? Tem que ter alguma coisinha aí na manga, tem? Exatamente, Carlão. Já pensou em encerrar a semana lá no Mirage Park com toda a família? Show. Pois é, nós temos 3 ingressos. E se você estiver passando aqui na frente da Mix, na rua Fortaleza, 585 Adrianópolis, dá uma paradinha e pega os seus 3 ingressos. Aqui na rua Fortaleza, 585 Adrianópolis, ingressos pra você curtir aí, né? Lá no Mirage Park. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. Superior Tribunal de Justiça vai ouvir 126 pessoas por compra de ventiladores pulmonares durante a pandemia. Governador do Amazonas, Wilson Lima, réu do STJ, também será ouvido. Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas não tornou públicos dados sobre homicídios referentes ao mês de abril. Denúncias de irregularidades no contrato da M010 começam a ser apuradas pelo Ministério Público do Amazonas. Olha, na entrevista do dia nós vamos conversar com a especialista em TI, Alessandra Martins, sobre a perícia da Polícia Federal nos computadores lá na Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Confere essas e outras notícias, os principais destaques do dia a partir de agora, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta-feira, 20 de maio, ano é 2022. Mix. Hoje o dia começou bem agitado na sede do governo do estado, hein? Lá na sede do governo e também na Secretaria de Saúde do Estado. O motivo está ligado à decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. A instituição pretende ouvir em 4 dias 112 testemunhas e 14 réus na Operação Sangria, que apura a compra de ventiladores pulmonares no ano de 2020, com preço superfaturado pelo governo do Amazonas, inclusive numa loja de vinho, em plena pandemia da Covid-19. Dá para entender essa preocupação, né, Carlão? A decisão foi proferida ontem, quinta-feira, pelo ministro Francisco Falcão, relator do caso. O ministro ainda aceitou a oitiva de mais 8 testemunhas, conforme previsto no Código de Processo Penal, para o desespero aí, inclusive, do governador do estado, Wilson Lima. Falcão ainda determinou que a Polícia Federal realize perícia em computadores da Secretaria de Saúde do Amazonas. E aí nos bastidores, Artemisa, se comenta que tem gente com receio da perícia da Polícia Federal. Olha só, e também porque o ministro teria considerado a complexidade da causa, a multiplicidade de imputações e também a pluralidade de acusados, para aceitar a indicação de testemunhas acima do número no Código de Processo Penal. Pois é, as audiências serão realizadas de forma presencial e por videoconferência entre os dias 28 de junho a 1º de julho, na sede da Justiça Federal do Amazonas, a partir das 9h30 da manhã, e serão presididas pelo juiz Leandro Cadenas Prado. Olha, e sobre o pedido para a realização de perícia em computadores utilizados pelos servidores que participaram do processo licitatório referente à compra dos ventiladores pulmonares, o ministro determinou que a Polícia Federal vai até a Secretaria de Saúde do Amazonas e fazer a perícia no local no prazo de 5 dias. Pois é, Carlão, eu conversei essa tarde com o promotor de justiça, Wesley Machado, ele que faz parte, ele é membro, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, e ele falou o que pode ocorrer durante essas audiências. Inclusive, as testemunhas não são obrigadas a falar. Vamos ouvir então o promotor de justiça, Wesley Machado.
Nesse ato, teremos a oitiva de todos os réus. Trata-se do exercício do direito de defesa e, quando do momento processual de realização do interrogatório, cada interrogado será inicialmente perguntado sobre aspectos pessoais e depois sobre os fatos que contra eles foram imputados. Especificamente em relação aos fatos dos quais são acusados, cada um dos réus tem o direito de permanecer em silêncio, o que quer dizer que não há obrigatoriedade de responder às perguntas e o exercício desse direito à não autoincriminação não acarreta qualquer prejuízo. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governador do Amazonas, Wilson Lima, que é réu no STJ, Superior Tribunal de Justiça, também será ouvido. Essa situação pode prejudicar ainda mais o desempenho do governador, que é pré-candidato pelo União Brasil, pré-candidato ao governo do estado. Continuar. Vamos ouvir novamente o promotor de justiça, Wesley Machado. Inclusive, Wilson Lima, governador do estado do Amazonas, também deverá ser ouvido. É bem verdade que a sua oitiva e os dados que serão colhidos ao longo da realização da oitiva das testemunhas e também durante o seu interrogatório podem ter, sim, reflexos políticos ao longo da sua campanha eleitoral, caso seja escolhido como candidato à reeleição. Você está ouvindo 18 horas. O promotor ainda comentou também sobre a perícia ser realizada nos computadores da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas pela Polícia Federal. Vamos ouvi-lo novamente. Tem como finalidade extrair eventuais arquivos, documentos constantes nos HDs e mídias de armazenamento que possam servir como provas no processo penal. Tais elementos podem demonstrar a existência dos elementos de autoria e da materialidade dos crimes que foram imputados aos réus nesse processo penal. Com isso, a área técnica da Polícia Federal extrairá os dados, analisará e aquelas informações relacionadas ao processo penal serão juntadas ao processo e servirão como fundamento, como base para a emissão da decisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do pedido de condenação. Você está ouvindo 18 horas. Olha, se por acaso alguém não comparecer à audiência, o promotor explica o que pode acontecer com ele. As testemunhas que foram arroladas serão intimadas e, caso não compareçam, poderão ser conduzidas coercitivamente. Ou seja, se estivermos diante de uma testemunha que foi arrolada, apontada pelo Ministério Público ou pelas defesas, e essa testemunha não comparecer na data designada, é possível que a Polícia Federal vá até o endereço dessa testemunha e a conduza contra a sua vontade para ser ouvida. Trata-se de um meio de assegurar que tenhamos a realização da oitiva das testemunhas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, com a intenção de resolver o problema do atraso de salário dos profissionais da saúde do Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, propôs uma reunião para ficar frente a frente com o governo do Amazonas e as empresas que prestam serviços médicos ao estado. A ideia é reunir representantes das secretarias de Estado de Saúde e da Fazenda para conversar com as empresas e, dessa forma, regularizar o pagamento de salários que estão atrasados há 4 meses, como explica a repórter Nathalie Moraes. Buscando resolver o problema recorrente do atraso de salário aos profissionais da saúde que atuam no Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto propôs durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa uma reunião com o governo do estado e as secretarias de Estado de Saúde e da Fazenda, com as empresas que prestam serviço na rede pública estadual, para discutir soluções da regularização dos pagamentos dos trabalhadores da saúde que estão de 2 a 4 meses sem receber seus salários.
A proposta de Wilker é uma resposta ao líder do governo na Casa Legislativa, o deputado estadual Felipe Souza, que afirmou durante a sessão que o não pagamento aos profissionais da saúde é devido às irregularidades das empresas ou cooperativas que atuam aqui no estado. A situação caótica envolve enfermeiros plantonistas da Fundação Secom que estão há mais de 2 meses sem receber pela empresa Queiroz, enfermeiros intensivistas do IET que estão há 3 meses sem receber e o Instituto possui faturas aptas para pagamento junto à Secretaria de Fazenda do Estado e os terceirizados dos serviços gerais do Hospital Francisca Mendes que estão há 4 meses sem receber seus salários da empresa ProService e os técnicos em radiologia do João Lúcio e Joãozinho que estão há 3 meses sem receber da empresa Diagmax. Para o deputado estadual Wilker Barreto, a justificativa da base governista sobre o atraso salarial não convence e que o Estado é responsável pelo problema que afeta mais de 400 trabalhadores, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, entre outros profissionais de saúde. Acreditem, enfermeiros e enfermeiras, técnicos, maqueiros estão sem receber há mais de 3 meses. E hoje eu escutei do líder do governo, o deputado Felipe Souza, que o problema pertence às empresas. Por isso que já fica o desafio. Semana que vem vamos sentar na mesa Assembleia, empresas, governo, juntamente com o Cefaz e a saúde. Pode ser aqui ou lá na secretaria. Já avisei o secretário de saúde. Estou pedindo para marcar a agenda. Se não me der data, eu vou lá sem avisar. Quem está em risco são nossas crianças, nossos doentes, que muitas enfermeiras estão sendo despejadas e não tendo que dar o que comer para os seus filhos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, vamos conversar com a especialista em TI, Alessandra Martins. Ela é consultora em governança, segurança e privacidade. Ela vai comentar sobre a perícia a ser realizada nos computadores da Secretaria de Saúde do Estado pela Polícia Federal e ainda sobre o site do governo do Estado do Amazonas, que continua fora do ar. Boa noite, Alessandra Martins. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Boa noite, Artemisia. Boa noite, Carlão. Boa. Tudo bem? Tudo certo. Uma ótima noite também. Alessandra, antes de chegarmos à perícia da Secretaria de Estado de Saúde, vamos falar do site. Ele que continua fora do ar, né? Ficou fora do ar no dia 19 de abril, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, devido a um ataque hacker. Bom, já falamos outras vezes aqui sobre isso, da gravidade, né, dessa situação. O que realmente pode ter ocorrido? Qual o perigo nisso tudo? Foi um ataque hacker mesmo? Ou, como você disse em outra ocasião, pode ter sido um pseudo-ataque? Bom, quando eu ouvi, né, a notícia, eu procurei, né, quando a gente trabalha na área de segurança, a gente participa de muitos fóruns, né, em diversas mídias, né, na internet, no que a gente chama de Deep Web aí. E uma característica quando se tem um ataque desse é que normalmente quem ataca vai para algum fórum desse contar vantagem, né? Dizer assim, olha, eu apliquei um ataque, um golpe X aí de, sei lá, um ransomware, um DDoS, eu fiz um defacement num site, enfim. E vai para esses fóruns expor, né? Mostrar lá o trabalho dele, dizer, olha o que eu fiz aqui, foi fácil. E aí quando eu vi esse do Amazonas, primeiro, eu só vi na mídia local. Segundo, eu não vi nenhuma movimentação nos fóruns de segurança, tanto de quem trabalha, né, para proteger, como de quem trabalha para fazer esse tipo de ataque. Né? Normalmente essa é uma característica desse tipo de ataque. As pessoas que fazem vão tentar auferir alguma vantagem, dizer que tem dados para vender ou contar vantagem do ataque proferido. E não foi o que aconteceu no caso do Estado do Amazonas, tá? Foi
bem complicado achar notícias sobre este pseudo-ataque. Por isso eu disse pseudo-ataque, porque quem ataca quer mostrar que atacou. E isso não ficou claro nem evidente. Nenhum grupo de hackers assumiu a autoria, né? Ninguém se pronunciou no meio de cyber sobre isso, não teve um impacto grande na mídia, ficou muito restrito à mídia local. Então, por todas essas circunstâncias aí, você começa a duvidar de que isso tenha sido um ataque externo. É muito estranho, né? Há 30 dias, a Prodan disse que foi numa camada restrita. E como é que o site, depois de 30 dias, continua fora do ar, somente com alguns serviços disponibilizados ali? Se foi numa camada restrita, você começa a questionar a restrição da camada em 30 dias. Porque em 30 dias, digamos que para quem trabalha na área de tecnologia, é quase um período inaceitável de recuperação de desastre. Então, ou falhou o processo aí de segregar esses ambientes, né, ou essas aplicações que talvez possam dividir a mesma infraestrutura de ambiente aí da Prodan, né? E aí você tem falhas absurdas de processo, e aí cabe, né, a perícia investigar isso, porque, mais uma vez, nós não estamos falando aqui de um ataque a uma empresa privada, nós estamos falando aqui de um ataque a um site de uma instituição pública, de um governo. Então, olha, pois é, concluiu? Sim. Olha só por curiosidade, a senhora falou que os hackers, normalmente, eles reivindicam, né, o que eles fizeram, né, como uma espécie de assinatura. Se não tiver, tudo bem, mas a senhora teria, assim, algum exemplo? Porque o hacker, ele tem uma assinatura, e a senhora tem algum exemplo, por exemplo, de algum ataque que... Porque é normal isso, realmente, a gente fica sabendo tudo a respeito desses ataques, não é isso? Sim. Por exemplo, você vai ver o que teve do próprio Ministério da Saúde lá. Ok. Você chegava no Twitter, no próprio Telegram, nos grupos exclusos, né? Porque a gente sabe que o Telegram tem muitos grupos ali, digamos assim, não muito ortodoxos, né? Sim, o Telegram, ele quase virou uma deep web. Fora do eixo. Então, você chegava nesses grupos e você via as pessoas lá negociando. Por exemplo, o grupo lá que assumiu, eu esqueci até, não foi o Anônimo, foi um outro grupo que assumiu a autoria lá dizendo, olha, tá aqui os dados do Ministério, olha, tem não sei quantos gigas, tem o credencial, tem isso. Então, quem faz, ele já quer contar vantagem disso. Como é que você ataca um site do governo do Estado? E pior, mais de um serviço aí do governo do Estado, né? Eu fiquei sabendo que o site de transparência estava fora do ar. Quer dizer, você está descumprindo uma legislação federal. E as informações da população, dos servidores, nós corremos algum risco com isso? E por que a Prodan não pediu ajuda até o momento à Polícia Federal para uma perícia? E nem comunicou o gabinete da Presidência da República. Deveria ter comunicado, já que está se tratando aí, né, de informações da população do estado do Amazonas. Esse é um protocolo nesses tipos de ataque? Quando a gente tem ataques a que eles chamam de APF, né, a autarquias públicas federais, e nesse caso não é federal, é governamental, é estadual, mas ainda assim é uma autarquia pública, existe um protocolo de comunicação. Hoje, o Gabinete de Segurança da Internet e as iniciativas de cibersegurança estão vinculadas ainda, né, ao Gabinete da Presidência da República, né? Então, assim, em teoria, você, no mínimo, teria que ter comunicado aí ao Comitê Gestor da Internet, você deveria ter comunicado a um CSEARCH público, ou a própria Polícia Federal. Você tem uma série de comunicações para fazer, porque você é um órgão público. Então, você tem contas a prestar. Não é assim, eu fui atacado e agora eu vou ficar fora do ar e aí um dia eu volto. E as informações da população? Nós estamos correndo algum tipo de risco? Os servidores, inclusive? Tem algum problema? É possível? Assim,
se realmente foi um ataque, né? Sim. E se realmente tem foi esse um detalhe, ataque, se foi um ataque, tá. Se for um ataque e os dados foram que a gente chama de exfiltrados, ou seja, extraíram dados de pessoas, sim, isso pode representar um risco. Uma hora ou outra aparece alguma coisa. Alguém vai cometer alguma fraude com esses dados, vai tentar pelo menos, né? Cometer alguma fraude com esses dados. Mas se, assim, até o momento não houve nenhuma fraude, não deu nada, ninguém abriu nenhuma conta no seu nome, não começaram a descontar nada do seu salário, o problema maior aí é um problema realmente de satisfação à população, de cumprir regras de transparência, de informação, de continuidade dos serviços públicos, né? Porque você está quebrando aí a disponibilidade de informações que são garantidas por lei. E de serviços que deveriam que são garantidos por lei. E aí, quando você tem uma instituição que não se pronuncia sobre isso e fica dando volta ali, como foi o caso do que a Prodan fez, né? Eu li a nota deles e a nota técnica tinha um erro grotesco lá, quando botaram roteador de borda. Eu falei, nossa senhora, não sei se escrever isso aqui, mas tá feio o negócio. E aí você entende o despreparo até de comunicar, né? De dizer, foi numa camada isolada e temos roteadores de borda e ainda cita uma marca conhecida. Realmente, esse contrato da Prodan existe com essa marca conhecida. Alessandra, agora, como nós falamos no início do programa, né, a Polícia Federal ela vai fazer uma perícia nos próximos dias nos computadores da Secretaria, né, de Saúde do Estado do Amazonas. O que a gente quer entender, né? Aí, relacionando com o caso Prodan, se foi um pseudo-ataque, já estariam aí prevendo, né, essa perícia da Polícia Federal nos computadores, então, da Secretaria? E como vai ser feita essa perícia? Você que, inclusive, também, né, é especialista em perícia. Bom, provavelmente, assim, uma coisa são os computadores da Secretaria, né, de Saúde, que eu imagino que não devam estar ligados, não diretamente, né, às aplicações que ficam dentro da Prodan, que suportam aí os sites e portais do governo, né? São ambientes segregados, são máquinas apartadas, diferenciadas, né? Então, assim, uma coisa é você conduzir uma perícia nesses computadores. Provavelmente a polícia deve recolher, deve fazer bloqueio de escrita, existe toda uma técnica, né? E se houve queima de arquivo, se alguém apagou algum arquivo, a Polícia Federal consegue recuperar isso? Depende da forma como foi apagado, sim. Hoje, apesar de a gente estar atrás de muitos países, mas devido aos últimos acordos que o Brasil tem feito, a nossa Polícia Federal tem bons softwares para recuperar arquivos apagados. Então, assim, se alguém agiu de má fé e tentou apagar sem a técnica correta, né? Existem técnicas para apagar. Se ele usou a técnica errada, a Federal pode encontrar isso, sim. Agora, nesse tipo de situação, não é obrigado a você ter um backup desses processos fora ali da CPU? Você deveria. A Polícia Federal pode exigir isso do órgão, no caso? Se ele tiver procedimentos para isso, sim. Por exemplo, aquilo que eu falei, uma coisa é os arquivos que estão nos computadores da Secretaria. Outra coisa é, por exemplo, um sistema que esta Secretaria acessa e ficou hospedado na Prodan. São duas coisas distintas, né? Ele pode apagar do computador local, mas ele não pode apagar daquilo que está lá na Prodan. Então, seriam duas perícias, processos de perícias distintos. Uma coisa é eu periciar computadores locais, recolher mídias, recolher provas, enfim. Outra coisa é eu periciar esses servidores que ficam dentro da companhia de processamento. Ok. Alessandra, muito obrigada pelas informações, pela sua participação aqui no 18 Horas. Uma ótima noite. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós conversamos então com a especialista em TI, Alessandra Martins, ela que é consultora em governança, segurança e privacidade. 6h24, você no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 Horas.
Em março deste ano, nós mostramos aqui no 18 Horas que a Secretaria de Segurança Pública do Estado não havia divulgado os dados do mês de fevereiro. E mais uma vez o problema se repetiu, Artemisa. Pois é, com pouco mais de 10 dias para o fim do mês de maio, o governo do Amazonas não tornou público os homicídios referentes ao mês de abril, o que é considerado grave para os especialistas no assunto. O repórter Hector Silva tem todos os detalhes. O site da SSP, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, até esta sexta-feira 20, não havia publicado os dados referentes aos homicídios na capital e no interior do estado no mês de abril. Isso mesmo 20 dias depois do mês de maio. No site não está disponível outros dados importantes do mês, como latrocínio, roubo e feminicídio. A falta de transparência preocupa o sociólogo Luiz Antônio Nascimento. Na opinião do estudioso, a não divulgação dos dados é grave. Então, quando o governo do estado omite informações, ele não permite que a sociedade saiba do que está acontecendo, o que é gravíssimo. Isso só tem semelhança com o que o regime militar fez durante a ditadura militar. Né? A ditadura militar mandava esconder essas informações. A gente tem casos emblemáticos que a polícia e o governo fazia. Né? E nas sociedades autoritárias. Por outro lado, você não permite que o legislativo fiscalize, que é um papel, e aí de novo eu vou ter que falar mal do parlamento, né? Porque os nossos deputados estaduais e federais, eles são pagos, muito bem pagos pela sociedade, para fiscalizar o governo. E eles não têm feito isso. Isso é grave, isso precisa ser cobrado do presidente da Câmara da Assembleia Legislativa e da liderança da bancada federal. O 18 Horas procurou a Secretaria de Segurança Pública do Estado, questionando a ausência nos números do mês de abril. Até o fechamento da reportagem, eles não responderam nossos questionamentos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Muito bem, são 6 horas e 27 minutos em Manaus. Você no melhor mix do Brasil, 18 horas, a informação, a notícia, os destaques do dia até às 7 da noite. E no próximo bloco nós vamos falar sobre mais uma pesquisa aí de intenção de voto para presidente da República. Nós vamos falar com o nosso correspondente do 18 Horas lá em Brasília, Carlos Eduardo Matos. É daqui a pouquinho no 18 Horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e também já a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Carlão e ouvintes, parece que a friagem vai chegar por aqui. Segundo o Clima Tempo, essa noite e a madrugada será de períodos de céu nublado, com muitas nuvens, viu? Mínima de 21 graus, clima bem ameno e máxima de 28 graus. Mix. E agora nós vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes do 18 Horas. Vamos lá, vamos falar de política. Vamos sim, inclusive saiu aí uma pesquisa de intenção de voto, né, apontando perda de força para o presidente Bolsonaro. Conta pra gente todos os detalhes. Exatamente, Artemisa. Saiu mais uma rodada semanal da pesquisa IPESP, que é encomendada pela XP Investimentos. O resultado é esse, né? Uma desaceleração do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao resultado do cenário de primeiro turno. Lula, 44%, Bolsonaro, 32%. Diferença aí de 12 pontos percentuais, indicando claramente o segundo turno. Ciro Gomes, 8%, João Dória subiu um pontinho percentual, está com 4%, e Simone Tebet está com 2%. Agora, mesmo esse resultado, Artemisa, é o mesmo da semana passada. Ele mostra que o Bolsonaro vem perdendo fôlego, desacelerando nessas pesquisas aí após receber os votos herdados pelo Sérgio Moro. Importante ressaltar, o presidente Bolsonaro, ele teve uma acelerada, né, uma crescida no volume de votos dele entre
meados de abril e um pedacinho de maio, mas tudo isso após a saída de Sérgio Moro. Ou seja, conclui-se que o Bolsonaro ele não teve um retorno positivo por parte dos eleitores, da população, dos entrevistados, com relação à conversão em voto das ações dele, das ações de governo de combate à inflação, principalmente, de reposição da parte econômica. Ou seja, Bolsonaro não tem sido eficiente, na opinião dos entrevistados, com relação à pauta econômica. Agora, no cenário de segundo turno, os números agora que mais interessam nesse momento, porque praticamente definido, né, Artemisa? O primeiro turno ali, Lula, Bolsonaro ali com uma diferença ali de 10 pontos, vai lá na frente pode diminuir para 8, mas com certeza teremos aí um segundo turno. E o segundo turno, segundo a pesquisa IPESP, aponta o quê? Lula 53% e Bolsonaro 34%. Uma diferença muito grande aí que mostra aí a liderança e a possível vitória do ex-presidente Lula. Agora falando do dia a dia político. No PT, o comitê de campanha promete dar uma acelerada no trabalho a partir de segunda-feira. Na semana que vem, tem reunião com representantes dos 7 partidos que fazem parte da aliança petista, né? Entre eles, o PSB, PCdoB, PSOL, o Rede, o Solidariedade, enfim, onde vai ser formalizada uma coordenação geral de campanha com a participação de representantes desses partidos. Desse grupo vai sair toda a estratégia de campanha. Plano de governo, articulação nos estados, enfim. Além da coordenação geral, Artemisa, vai ter também uma coordenação executiva, um núcleo mais próximo de Lula, do qual faz parte apenas a diretoria do PT e pessoas bem próximas ao ex-presidente. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é o vice na chapa, já está trabalhando bastante acelerado e desde cedo. Ele vem trabalhando junto aos banqueiros, o pessoal do agronegócio, com o pessoal da indústria, o setor terciário, tentando aproximar o pré-candidato Lula desses grupos aí que ainda seguem divididos entre Lula e o presidente Bolsonaro. Lembrando que o Geraldo Alckmin, ele é aquela peça de centro-direita da campanha presidencial de Lula, né? Ele nunca escondeu para ninguém que a pauta dele é a pauta de mercado. Então, acaba que a campanha a campanha de Lula não é uma campanha de esquerda, é uma campanha de centro-esquerda. Então essa que é a situação. E com relação agora à campanha bolsonarista, o presidente Bolsonaro segue mantendo a rotina dele de ataques contra o STF e contra alguns ministros, principalmente o Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que ele disse hoje, numa entrevista que ele concedeu, sobre o que ele chama Alexandre de Moraes de líder de um partido de esquerda. Vamos ouvir. Temos, na verdade, 3 ministros que infernizam, não é o presidente, o Brasil. É o Fachin, é o Barroso e o Alexandre de Moraes. Esse último é o mais ativo e se comporta como um líder de partido de esquerda de oposição, se comporta o tempo todo. E por que essa ação? Esse inquérito de fake news. Primeiro que fake news não existe, né? Nos acusa de gabinete do ódio. Me apresenta uma matéria. Essa matéria acho que nasceu do gabinete do ódio. Não tem. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o presidente Jair Bolsonaro, que fala também que fake news não existe, Cadu. É verdade. O objetivo do presidente Jair Bolsonaro é esse, né? Trincar o STF, fazendo ataques cotidianos ao STF, aos ministros, no sentido de trincar, né? Tentar desacreditar cotidianamente junto à população o poder judiciário, né? Trincar aí a credibilidade do STF, da instituição do STF e principalmente da pessoa de Alexandre de Moraes. Vale lembrar, Alexandre de Moraes é o próximo presidente do TSE. Ele vai assumir o cargo em setembro, que é o mês crucial desse processo eleitoral. Então a gente já sabe, vai ter muito conflito pela frente, né? Agora no grupo da terceira via,
Artemisa, João Dória segue irredutível, insistindo na pré-candidatura dele à presidência da República. Inclusive, ele usou o resultado da pesquisa do IPESP de hoje para meio que esfregar na cara da executiva do PSDB, dizendo que ele sim continua crescendo. Ou seja, nós todos fechamos a semana com poucos avanços no grupo da terceira via. Artemisa e Carlão. Ei, Cadu, olha só, sobre aquele reajuste do serviço público aí, o presidente, o nosso querido Jair Bolsonaro, ele já decidiu se vai ou não dar os 5% de aumento? Como é que tá essa situação aí com o presidente? Olha, Carlão, cada vez mais difícil essa situação, viu? Mas pode haver surpresa, tá, Carlão? Hoje o governo anunciou um bloqueio de pouco mais de 8 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento desse ano para tentar acomodar no limite do teto de gastos novas despesas que apareceram nos últimos 2 meses, que são precatórios e plano safra. Nessa acomodação de despesas, Carlão, o reajuste dos servidores públicos não foi incluído, viu? O governo diz que se o reajuste for concedido esse ano, já no orçamento público desse ano, a despesa vai ser de 7 bilhões de reais. E somando com esse pacotão, né, esse pacotão de despesas extras, sobe aí para quase 17 bilhões de reais. Até o fim da tarde de hoje, Carlão, o presidente Bolsonaro não anunciou o reajuste dos servidores públicos federais, que é de 5%, um percentual bem abaixo da inflação e que não agrada os sindicatos e as associações de servidores públicos. Então o presidente está meio que entre a cruz e a espada, se reajusta ou não o salário dos servidores e se concede o aumento apenas para os policiais federais, os policiais rodoviários federais e os policiais penais, porque essa possibilidade, Carlão, ainda não saiu do radar do presidente. Ou ele obedece e atende a todos, ou ele atende a esse grupo com finalidades políticas. O prazo final é até amanhã, mas já tem informação do governo de que ele vai tentar uma última cartada na semana que vem. Ele no caso, o governo, o Ministério da Economia, né? Ainda falando de economia, Carlão, hoje o Bolsonaro teve agenda ocupadíssima aí com a visita do mega empresário Elon Musk, né, agora que é o dono do Twitter, né, e o Bolsonaro tem uma grande rede de apoiadores nessa rede social. O objetivo foi discutir investimentos em conectividade para a Amazônia. Ele quer levar a internet a 19 mil comunidades ribeirinhas da Amazônia. Agora, mas nesse evento, Carlão, ele não apresentou nenhuma estratégia de como isso vai ser, não há nenhum projeto de como esse plano aí de atender as comunidades ribeirinhas, as comunidades rurais vai ser atendido, vai ser executado. E é interessante, mais interessante ainda, que não tinha ninguém da Amazônia participando desse encontro, viu, Carlão? Só tinha gente que não entendia nada de Amazônia falando de Amazônia. O governador nem foi convidado, né? Exatamente. É o outro que a gente está quase achando que não entende muito também, né? Carlão, e na verdade esse evento teve um viés, acima de tudo político. Por quê? Na avaliação dos bolsonaristas, a visita de Elon Musk, por si só, já rebate a tese de que o presidente estaria isolado no contexto internacional. Então, para eles foi sim uma vitória do governo trazendo o empresário Elon Musk. Então vamos acompanhar e ver os resultados se isso acontece, porque essa proposta de trazer a internet para as comunidades ribeirinhas, para os rincões da Amazônia, também já foi uma proposta do Google, que nunca aconteceu, né? Carlão e Artemisa. Cadu, inclusive, o presidente Bolsonaro falou que não existe esse desmatamento todo aqui na Amazônia, não. Bem, mudando de assunto, ontem nós falamos do projeto Homeschooling, ele que foi aprovado, né, na Câmara, e agora segue para o Senado. Será que o Homeschooling, que é a educação em casa, o estudo em casa, será que vai ser aprovado no Senado? Provavelmente não, viu, Artemisa? Trata-se do projeto de lei 3179 de 2012 do deputado Lincoln Portela. O que aconteceu? Os parlamentares, a bancada evangélica, puxou lá de trás esse projeto, fez alguns incrementos por meio de emendas e jogou lá esse projeto para ser aprovado na Câmara por meio de um acordo com o presidente Arthur Lira. Acabou que foi aprovado com a força aí da Frente Parlamentar Evangélica, da qual inclui o deputado federal Silas Câmara, dos republicanos do estado do
Amazonas. Mas agora que esse projeto saiu da Câmara, foi aprovado aí e segue para o Senado, o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, que também é presidente do Congresso Nacional, já disse aos líderes dos partidos apoiadores do presidente da República que o projeto do homeschooling, ou como diz, o ensino domiciliar, não é prioridade nesse momento. A prioridade, segundo ele, é a reforma tributária e a crise dos combustíveis. Lembrando que quem coloca essa pauta para votação é o presidente do Senado. Então, como ele manda, ele já anunciou que não é prioridade, então é muito provável que não surja um impacto esperado desse projeto nas eleições de forma positiva para o presidente Jair Bolsonaro, que tem ali por trás, no seu bojo, ali na sua cortina, a pauta de costumes, né? Uma ligação muito direta com os grupos evangélicos, né? Com os grupos religiosos. Quando esse projeto chegar no Senado, ele vai para a Comissão de Educação, só explicando a você, que é o senador Marcelo Castro. E ele disse o seguinte no Twitter, Artemisa: autorizar a educação domiciliar é um retrocesso sem precedentes. Como presidente da Comissão de Educação, eu vou lutar para que esse projeto não passe no Senado. Precisamos de investimentos e avanços na educação brasileira. O projeto de lei aprovado na Câmara tem a nossa total desaprovação. Fecha aspas. Essa é a fala do senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação do Senado, onde o projeto vai ser recebido primeiro por ele. Ou seja, nada feito aí para esse projeto de lei. Então, tudo indica que esse projeto do homeschooling vai para a gaveta das múmias do Senado. Já era. Antes de finalizar com vocês, eu queria finalizar, já que hoje é sexta-feira, para a gente rir um pouco, uma fala de ontem, viu, do ministro Paulo Guedes sobre a inflação, que ele fala do metaverso, né, do Brasil metaverso. Vamos ouvir. Tá faltando manteiga na Holanda, tem fila e pessoa brigando na fila de gasolina no interior da Inglaterra. Então, a Inglaterra teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter 2 dígitos já. Eles estão indo pro inferno. Nós já saímos do inferno, tentaram empurrar a gente para lá de novo, nós estamos voltando rápido, porque a gente já conhece o caminho, nós já estivemos lá há muito tempo. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, hein? Ouvimos então o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, a Inglaterra está indo para o inferno e nós já saímos de lá. Dante, Carlos né? Eduardo. Vocês acham que a gente saiu de lá, gente? É o Dante. Nunca saímos, a gente não vê nem luz no fim do túnel, gente. Essa fala do ministro Paulo Guedes gerou uma repercussão enorme aqui em Brasília, principalmente no meio político, porque mostra que Paulo Guedes está muito fora da realidade. Ele vive uma realidade paralela, o que a gente chama de metaverso bolsonarista. Está fora da caixinha, né? Como os jovens dizem. Exatamente, no metaverso. Ele já deve estar comprando o terreninho dele no metaverso do Facebook, gente. Porque não é possível que esse homem, ele não entende que nós estamos num período de crise, num período de fome, num período que a gente não consegue mais pagar tantas contas, a gente não consegue trazer o alimento para dentro de casa, e ele está dizendo que a crise está na Holanda, onde está faltando manteiga. Como é que na Inglaterra? Pode isso? A Inglaterra, a inflação está em 2 dígitos. Nós já estamos em 2 dígitos. Nós estamos chegando a 13% de inflação ao ano. Meu Deus do céu. Um abraço a todos, gente. Olha, bom final de semana, queridão. Ótimo final de semana, Carlos Eduardo. Até segunda. Tchau, tchau. Valeu, tchau. 6 horas e 42 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, denúncias de irregularidades no contrato milionário na rodovia M010 começam a ser apurados por setores especializados em estudo técnico do Ministério Público do Amazonas. Detalhes da execução do contrato para a reforma e modernização da rodovia que liga Manaus a Rio Preto da Eve, Itacoatiara, Silves e Itapiranga estão sendo analisados pelo Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público. Enquanto isso, motoristas vivem mais um dia de atoleiro na M010. Os detalhes com a repórter Odineia Araújo. O contrato de 366 milhões de reais para recuperar e ampliar a rodovia M010 já está na mira do Ministério Público do Amazonas há dias. No último dia 11 da semana passada, o promotor de justiça, Rômulo Barbosa, de Itacoatiara, entrou com ação na justiça para que o governador Wilson Lima seja obrigado a realizar a recuperação da estrada imediatamente. O promotor de justiça explicou às 18 horas que a ação é resultado da interrupção do direito de ir e vir dos moradores dos municípios
municípios interligados pela rodovia estadual. Principalmente nos últimos dias se agravou, inclusive pessoas tiveram que descer para os ônibus serem rebocados com cabos, ônibus e ambulâncias não estão passando no trecho por conta da chuva, embora saiba que o período chuvoso dificultam as obras, né? A continuidade das obras anunciadas lá em 2019, que começaram em 2021, entende que o poder público tem que adotar medidas, pelo menos paliativas, para garantir o tráfego na região, principalmente porque tem muita gente que vai fazer tratamento. Ontem foi mais um dia de interrupção da passagem de veículos na M010 por causa do atoleiro em diversos trechos. No quilômetro 190, por exemplo, 2 ônibus com passageiros caíram no atoleiro e ficaram a madrugada toda aguardando resgate. De acordo com o presidente do Sindicato dos Taxistas de Itacoatiara, Frank Rabelo, as empresas que já receberam mais de 30 milhões de reais pela recuperação da estrada jogaram barro nos buracos, mas não fizeram a compactação. Ontem nós tivemos 2 ônibus que atolaram lá, ficou liso, né? Ficou intrafegável mesmo. Pessoas passaram a madrugada, amanheceram ontem lá nesse atoleiro. E a gente critica, né, por melhorias, porque somos nós que estamos no prejuízo, entendeu? É a gente que arrebenta carro, é a gente que tem todo o prejuízo. Ainda ontem, a promotora de justiça Clei Barbosa Martins, da especializada na defesa e proteção ao patrimônio público, assinou portaria acionando perícia do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público sobre o contrato 027/2021 da CEINFRA, Secretaria de Obras do Estado, com o consórcio AM010. A promotora considerou denúncia de irregularidades na execução da obra e prestação de serviços de engenharia. A portaria considera ainda a necessidade de complementar informações visando apurar elementos para identificar os investigados ou o objeto. A promotora também pede para aguardar a conclusão da perícia com previsão para julho, conforme o plano de trabalho do NAT, que foi criado para dar assessoramento técnico mediante investigação, vistorias e inspeções antes de emitir laudo, análise e parecer técnico. Na semana passada, o governador aumentou o valor da obra de recuperação da M010, que já está orçada em 366 milhões de reais, e acrescentou 2 novos aditivos no valor total de mais de 13 milhões e meio de reais. Essa semana, o deputado estadual Dermilson Chagas visitou a obra e constatou que o serviço está parado e a estrada sem condições de trafegar. Para o parlamentar, o governo do estado deixou a M010 chegar ao nível caótico para poder fazer mais aditivos. Está bem claro. Cadê o Ministério Público e cadê o Tribunal de Contas? Por que não investigam isso logo, meu Deus do céu? Foi pago 17 milhões e não foi jogado uma gota de asfalto, gente. Pelo amor de Deus, só olhar as redes sociais, os blogs, todo mundo noticiava a precariedade antes desse consórcio entrar. O consórcio entrou e começou a tampar buraco. O consórcio começou a tampar buraco. Tem alguma coisa errada, entendeu? Quem perdeu com isso foi quem morreu. Quem perdeu com isso foi Itacoatiara. Quem perdeu com isso foi o desenvolvimento. Houve um atraso. E essa obra vai ser aditivada. Espere que deve chegar a 500 milhões, meio bilhão de reais para esse governo do estado. A Secretaria de Infraestrutura e o governo do estado não se pronunciaram sobre o assunto. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público Federal do Amazonas também instaurou um inquérito civil para apurar denúncia de irregularidades nas obras de reforma e modernização da rodovia M010, Arthur. Pois é, que o contrato 027 de 2021, no valor de 366 milhões de reais, tem mais de 214 milhões do governo federal e mais 151 milhões dos cofres do estado. Olha, o contrato é com o consórcio AM010, formado pelas empresas Pomar Comércio de Derivados e Petróleo e Construção, Compasso Construções, Terraplanagem e Pavimentação, ISA Construções e Comércio, Ecoagro Comércio e Serviços Ambientais e Best Transportes e Construções. 18 horas.
8 de cada 10 assassinatos por conflitos no campo ocorreram na Amazônia Legal, conforme relatório de 2021 da Comissão Pastoral da Terra. O estado do Pará liderou o ranking de conflitos no ano passado. Em todo o país, quase 680 mil pessoas foram envolvidas em conflitos por terra em 2021. E aqui no Amazonas, diversos municípios também registraram conflitos, sendo os mais severos no sul do Amazonas. Odinei Araújo tem as informações. Boa parte dos conflitos no campo ocorrem na região da Amazônia Legal, que é composta por 9 estados brasileiros. Em 2021, foram 641 conflitos por terra no território, em porcentagem 49,49% dos casos, praticamente a metade de tudo que foi registrado no Brasil. O país teve quase 680 mil pessoas envolvidas em conflitos por terra no ano passado. Os números constam do relatório Conflitos no Campo Brasil 2021, da Comissão Pastoral da Terra, divulgado nesta quinta-feira pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Segundo o documento, o estado do Pará liderou o ranking de conflitos em 2021, com 156 casos, seguido por Bahia e Maranhão. Aqui no Amazonas, de acordo com o levantamento do Caderno de Conflitos no Campo da Pastoral da Terra da Arquidiocese de Manaus, foram registrados 60 conflitos contra a ocupação e posse, impactando 6.762 famílias. Um desses conflitos, de acordo com o presidente da Pastoral da Terra, Manuel do Carmo, está na área da Suframa em Rio Preto da Eva. A Suframa agora inventou de fazer uma licitação das terras da União, da terra do povo brasileiro, podemos assim dizer, para vender essas terras com poceiros dentro. A Comissão Pastoral da Terra já pediu à Defensoria Pública da União e ao Ministério Público Federal que verifique esse quadro, e peça a anulação dessa licitação. A pastoral também pediu que os órgãos públicos encaminhem a regularização fundiária das populações ameaçadas. Ainda de acordo com Manuel do Carmo, em Presidente Figueiredo, Parintins e Altazes, os conflitos também são intensos. O quadro em Presidente Figueiredo ainda se depara com muitas complicações, especialmente a comunidade de Terra Santa, onde lá tem um grileiro já há bastante tempo, conseguiu expulsar alguns moradores daquela região e continua tirando madeira dentro até da reserva Maruaga. A situação de Parintins, o quadro ali de conflito, nós tivemos daquele problema da retirada de madeira daquelas madeireiras do Pará. Está mais calmo, isso foi um dos conflitos muito latentes em 2020 e 2021. A situação de Altazes é o problema que nós sabemos do gás, Por enquanto, há um processo através do Ministério Público Federal que suspendeu toda a tentativa de plantação de gás na região de Altazes. Mas, na região de Altazes tem um problema indígena, onde tem alguns fazendeiros que compram, negociam terras com os próprios indígenas ou com pessoas, pequenos trabalhadores rurais, terras indígenas, e entram nessas terras colocando o boi, especialmente o búfalo, que contamina toda a água, Além também dá problema de saúde. Os conflitos em Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Maués são por causa de madeira retirada ilegalmente. Já em Manicoré, as denúncias são de que as comunidades são ameaçadas por grandes fazendeiros. Em Apuí, Lábrea e Boca do Acre, as denúncias são de invasões em terras públicas por parte de latifundiários que ameaçam trabalhadores rurais. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, segundo informações da Defesa Civil do Amazonas, Anamã, cidade distante de Manaus, 165 quilômetros, atingiu 100% de inundação pelas águas do Rio Solimões e está na lista dos municípios em situação de emergência no Amazonas por causa da cheia de 2022. Mais de 10 mil pessoas foram afetadas pela cheia deste ano em Anamã. A inundação costuma atingir aí os 100% nos anos de cheias severas. Dados do relatório da Defesa Civil do Amazonas informam que 29 municípios estão em situação de emergência por conta da cheia dos rios, totalizando em todo o estado quase 300 mil pessoas, atingindo aí mais de 70 mil famílias. 18 horas.
Olha só, daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Pix, novo modo de transação, já trouxe problemas aos usuários devido aos descuidos na hora de enviar um determinado valor. Logo mais, daqui a pouquinho no 18 horas. Mix. São 6 horas e 54 minutos. Vamos agora com a previsão do tempo para esse final de semana, sábado e domingo, com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Olha, parece que a friagem chegou mesmo e vai ficar aqui neste final de semana, Carlão e ouvintes. Segundo o Clima Tempo, teremos um período de sol bem curto pela manhã, mas aumento de nuvens também e pancadas de chuva na parte da tarde e da noite. E o domingo será bem parecido com o sábado. No sábado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. E no domingo, mínima de 23 graus e máxima de 29 graus. Mix. Economia. Vamos aos indicadores econômicos desta sexta-feira. O dólar fechou em queda de 0,87%, cotado a R$ 4,87. O euro fechou em queda de 1,19%, cotado a R$ 5,14. O Bitcoin fechou negativo em 4,17% aos R$ 143.456. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, ficou positivo com 1,39% aos 108.487 pontos. 18 horas. Olha, em meio à era digital, a facilidade de fazer uma transferência bancária, pagamento de contas e também recolhimento de impostos se tornou mais ágil com a chegada do Pix, Artemisa. Olha aí. Mas mesmo assim, como houve essa facilidade, né, Carlão? Sim. O novo modo de transação também já trouxe problemas aos usuários devido ao descuido na hora de enviar um valor ao destinatário. Por isso, alguns cuidados precisam ser tomados. E a repórter Nathalie Moraes fala agora sobre como proceder, né, ao fazer uma transação errada. Confira. O Pix começou a funcionar em 2020 e de lá para cá trouxe muita praticidade para a rotina dos brasileiros. Porém, como qualquer novidade, há dúvidas comuns, como fiz um Pix errado e agora? Você sabe em que momento deve ser registrado um boletim de ocorrência quando for feita uma transação errada e como proceder nesses casos? Segundo o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, existe um prazo para o destinatário devolver o valor. A legislação fala no delito de apropriação de coisa achada, ou seja, quando a pessoa faz o Pix e vai para a conta de uma pessoa que não é o destinatário específico daquele Pix, né, e ele tem um prazo aí de 15 dias para fazer a restituição daquele objeto, ou seja, daquele valor, para a pessoa que ele direito que fez o Pix errado. E partindo dessa premissa, a partir do 15º dia, a pessoa pode incorrer aí no delito de apropriação indébita de coisa achada. O delegado ressalta também que mesmo que o indivíduo não tenha conhecimento que o valor esteja depositado na conta e acabe usufruindo do dinheiro, a devolução do valor deve ser feita. Pode ser responsabilizado simplesmente por esse objeto, por esse valor que foi gasto, né? Então ela tem o dever ainda de restituir a vítima do valor que foi transferido de forma indevida. Mas o crime só é punido na modalidade dolosa. O valor da apropriação pode também interferir na pena do indivíduo. O Código Civil traz no artigo 1234 que aquela pessoa que restituir aquele valor, aquele objeto, a pessoa que fez o Pix errado, ela tem um direito aí a uma gratificação, né, de não menos que 5%, né, sem contar os outros encargos aí que a pessoa teve para fazer aquela transferência. Por exemplo, encargos financeiros de transferir novamente para aquela pessoa, você teve algum encargo monetário, né, então
não só os 5%, mas os encargos para fazer a manutenção e evolução daquele valor. Em qualquer caso de transferência bancária, deve haver cautela na hora da realização. Caso seja feita a transferência para um destinatário errado, você deve sempre procurar uma delegacia mais próxima de sua residência e registrar um boletim de ocorrência para que as investigações sejam iniciadas. O registro também pode ser formalizado pelo site da Delegacia Virtual pelo endereço eletrônico delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia do dia, a notícia que mais repercutiu hoje foi a visita do bilionário Elon Musk ao Brasil. Ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro para tratar da Amazônia, lá no interior de São Paulo. Musk anunciou no Twitter que pretende levar internet para conectar escolas em regiões sem cobertura na Amazônia. O presidente aproveitou para repetir que não há desmatamento na região. No encontro, não se falou de custos nem de prazos para o projeto. O governador do Amazonas, Wilson Lima, que anunciou que Musk manifestou interesse em iniciar operações da Starlink no estado, sequer foi convidado para o evento. Por enquanto, só resta aguardar que as promessas de conexão de milhares de escolas na Amazônia um dia venha a ser uma realidade. 18 horas. 7 em ponto, Artemisa, finalizando mais uma edição do 18 horas e mais uma semana, né? Bom final de semana pra você, Arte. Sextou, qual é o rolê hoje, Carlão? Tem rolê, bora combinar. Vamos combinar. Obrigada Valeu. pela sua audiência, por estar sintonizado aqui na 100,7. Bom final de semana, até segunda. Tchau, tchau. Final de semana, até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas.